Hoje eu resolvi fazer a minha aula da sequência de lives do Fogo de Cantares, do Nathanael Knaben, da Luara Otília, aqui, no meu cantinho. E Deus é incrível, é eterno, Ele é perfeito. Por quê? De todo o estudo que a gente fez do capítulo 3 hoje, teve duas coisas que me chamaram muita atenção. Uma delas foi o que o Nathanael falou a respeito dos pássaros, que é uma coisa que eu observo muito e fez total sentido para mim. Porque o Nathanael ele explicou que um determinado versículo, e eu vou falar dessa forma porque se você quiser saber qual foi o versículo, eu te sugiro que faça parte da Escola Adquirindo Sabedoria, porque as aulas ficam lá, e participe amanhã. Mas vamos lá. Ele comentou que os pássaros, eles não têm a consciência que nós temos da grandiosidade que o sagrado é, da grandiosidade do eterno. Mas que ainda assim, os pássaros, eles louvam e eles agradecem a Deus em todo o tempo. E eles confiam. Inclusive está em Mateus 6, né? No Sermão da Montanha, o nosso querido Yeshua, ele fala justamente sobre a gente não ter ansiedade, porque ele o Eterno, ele alimenta até as aves do céu, que dirá a nós. Então, esse foi um ponto. Por quê? Que foi um ponto muito, assim, sumo da altura para mim, porque eu observo muito a natureza e eu procuro sempre fazer os evangelismos, né? Quando eu estava no Brasil, tinha um projeto Conectar, eu utilizava a natureza para a gente poder fazer o nosso trabalho evangelístico com os adictos. E uma coisa que eu sempre percebo e eu comento muito é que, olha, estão ouvindo? Eles estão o tempo inteiro alegres. E uma coisa que eu sempre observo é que quando chove, eles têm que se esconder. Porque se tem chuva, uma chuva fina, eles até ficam nas árvores, mas desprotegidos, em galhos desprotegidos. Mas quando tem chuvas que são mais intensas, é até uma questão de física, as asas pesam mais. Então eles procuram se proteger, mas quando vem o sol, esse sol abençoado do Pai Eterno, eles cantam e cantam de uma forma assim que não tem como uma pessoa em sã consciência não entender que eles estão louvando a Deus e agradecendo ao Eterno, porque o tempo de cantar chegou. E a outra coisa foi Luara. Que mulher sábia! A Luara falou sobre as raposinhas. E foi muito interessante porque ela disse, né? São pequenas coisinhas, pequenas picuinhas que nós temos. E ela até colocou isso no sentido de a gente fazer uma análise sobre os relacionamentos que a gente tem. Sejam quaisquer relacionamentos que forem. E me chamou muita atenção, porque eu percebo que muitas vezes foi assim para mim o momento de comer meu chocolate. Quem é aluno da Escola Adquirindo Sabedoria sabe do que eu estou falando, do chocolate. Mas foi um momento em que para mim ficou muito forte, sabe, a necessidade que a gente tem de vigiar. Porque ali em Cantares, né, Salomão ele usa a analogia da vinha, da raposa e da proteção que tem que ser feita com a vinha. E aqui, do ladinho da minha casa, tem vinha aqui embaixo, tem vinha ali em cima. E eu já tive a oportunidade de observar todo o processo de uma vinha. E o que é que eu percebo? Aqui onde eu tô não tem raposas, mas tem vários outros animais
que na época, e aqui em casa, na divisão da cerca com nossa vizinha, tem também vinha. E o que eu percebo é que agora elas estão secas. E ela e a Luara e o Natanael, eles falaram uma coisa que me chamou muita atenção. A antiga serpente, ela não vai vir na vinha quando a vinha tá seca. Porque se eu filmar para vocês ali agora, vocês vão ver que a vinha, os galhos, eles parecem que estão mortos. Então, tipo, eles não atraem, né, a antiga serpente. Mas quando eles começam a florescer, são brotinhos muito sensíveis. E é aí que a coisa vem. E aí eles comentaram assim, que a antiga serpente, ela não vai na vinha quando ela não está florescendo, mas ela ataca quando ela floresce. E isso fez total sentido para mim, porque o Espírito Santo, o bálsamo da minha alma, trouxe para mim vários momentos da minha vida onde eu buscava pelo sagrado, buscava conhecimento, buscava aprender mais dele, me encher para transbordar, e os ataques, eles vêm. Agora não está sendo diferente, mas isso me trouxe um acalento. Por quê? Porque faz parte do processo e me trouxe, né, a certeza de que a vinha, ela nunca vai ficar só seca, com os galhos secos. Ela nunca vai ficar só com os brotos, ela nunca vai ficar só com os frutos, mas ela vai passar por todo esse processo. E é legal porque exatamente nesse momento daqui, ó, da cerca viva de um vazarzinho da cerca viva daqui de casa, eu consigo ver que tem pessoas ali embaixo. E o que elas estão fazendo? Elas estão tirando os galhos desnecessários da vinha. E aí a pergunta que eu faço é: quais galhos eu tenho que tirar hoje que são desnecessários da minha vinha? Como eu estou protegendo esses brotos quando eles vêm, né? E quando os frutos surgem, qual que é o destino que está sendo dado para eles? Shalom.